ano era 1922 e um bode entrava para a história da política cearense. Numa época de transformações e contrastes sociais em Fortaleza, o ioiô se tornava referência na cultura. O bode ficava da Praia de Iracema para o centro da cidade, do centro da cidade para a Praia do Peixe, a Praia Formosa, a Praia de Iracema. E nesse vai e vem, acabou ficando conhecido como bode ioiô. E era um bode que levantava a saia das moças na Praça do Ferreira e aquela a vaia tradicional do cearense. Era um bode que tomava uns tragos, que fumava charuto, que ia para as mesas onde a boemia daquela Fortaleza Belle Époque que imitava os padrões parisienses. O bode andava de bonde, frequentava os teatros, ia para os cafés da Praça do Ferreira. Era uma figura muito conhecida, uma figura muito popular, o bode ioiô. Tão popular que em 1922 o bode ioiô foi eleito vereador de Fortaleza. Eu acho que a eleição do ioiô ela é bastante representativa de uma construção identitária, né, sobre o que é ser cearense. E isso foi importante nessa construção da nossa história, da nossa memória, da nossa identidade, porque o cearense é entendido como aquele sujeito irreverente, gaiato, bem-humorado, né, moleque até. E a eleição do ioiô ela é muito representativa disso, naquele período em que essa identidade contrastava com o projeto político das elites. O projeto político das elites era fazer de uma Fortaleza moderna, civilizada, e essa gaiatice do cearense ia de encontro a esse projeto, né? Por isso que o ioiô acabou recebendo esses votos na eleição de 1922. O voto no Brasil é uma prática que começou no período colonial e do Império, passando pela República, pela criação da Justiça Eleitoral e a Constituição de 1988, muita história temos para contar. Para chegar à total informatização do sistema, o processo de votação passou por várias mudanças. Do papel ao digital, até o título de eleitor hoje pode ser acessado através de um smartphone. E com um simples toque biométrico, é possível identificar o eleitor. Inovações tecnológicas que têm aperfeiçoado o processo. Os sistemas que permitem que uma urna seja utilizada, eles são desenvolvidos com bastante antecedência. E nós temos um rol de entidades fiscalizadoras que têm a autoridade, a legitimidade para acompanhar o desenvolvimento desses sistemas, né? E nesse trabalho de acompanhamento, de monitoramento, que é o que a gente chama tecnicamente de inspeção dos códigos-fonte, né? O que é inspecionar os códigos-fonte? É acompanhar de perto a formatação, a criação desses sistemas, desses softwares, para ter certeza de que o software está sendo preparado para fazer aquilo que ele deve fazer. No ambiente de tecnobatalhas, onde canais de divulgação de fake news tentam incansavelmente comprovar qualquer suposta fragilidade do sistema, toda estratégia que garanta veracidade, segurança e transparência do processo é necessária. Entre as instituições envolvidas no processo de combate a ilícitos está a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O TSE tem deixado muito transparente eu mesmo já participei de várias auditorias de urnas eletrônicas, né, ao longo como representante da OAB. Então, assim, a gente tem procurado se informar tecnicamente. E hoje nós temos plena confiança nas urnas eletrônicas. Outro órgão que atua na fiscalização e intervenção no processo eleitoral é o Ministério Público. O Ministério Público, ele atua em todas as fases do processo eleitoral para garantir que a lei seja cumprida, que o eleitor vote com liberdade, que nós tenhamos um processo de votação e apuração honestos, né, e que prevaleça, ao final, a vontade do eleitor. Para isso, né, o Ministério Público, como eu falei, ele fiscaliza todas as fases da eleição. Lá em Brasília, nós temos o Procurador-Geral Eleitoral,
Em cada TRE nós temos um procurador regional eleitoral e nas zonas eleitorais, nas cidades, os promotores eleitorais fiscalizam todo o processo eleitoral, combatendo eventuais ilícitos que venham a acontecer. O Ministério Público garante que a lei seja cumprida e o eleitor vote com liberdade num processo honesto, combatendo os ilícitos eleitorais envolvendo inclusive candidatos. É responsável pelo cumprimento da lei e pela defesa do regime democrático. Quando o ilícito configura crime, pode haver a prisão e depois vai haver o processo penal pela prática do crime eleitoral. Mas também nós temos os ilícitos eleitorais, que são aquelas condutas proibidas pela legislação que podem ensejar a cassação do registro do candidato, a cassação do diploma, a aplicação de uma multa, a retirada de uma propaganda. Então o Ministério Público ele tem uma atuação bem ampla, né, para provocar a justiça eleitoral, para garantir que esses ilícitos não produzam efeitos na disputa eleitoral. A democracia é um bem, é uma garantia de todos os brasileiros. E a democracia tem se reinventado, ampliando cada vez mais o conceito de cidadania através do voto. Que a gente possa fortalecer a democracia, é preciso compreender a importância do voto. O voto consciente, digno, compreender que todas as questões mais fundamentais da nossa existência estão relacionadas também ao voto e ao fortalecimento da democracia.